juntos na melhor programação, vivendo com muito mais emoção. 9 FM. Todos os dias, A rádio que me faz companhia. 9 FM 105,9. Todos os dias. o meu sucesso toca aqui. 9 FM. A gente se liga aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está no carro, no ônibus, na lotação, você pela rede social, você pelo Face. Forte abraço a você, obrigado pela audiência. É a 9 FM levando até você músicas, informações e entrevistas na medida certa. 10h24 está no ar, mais um programa Fala Doutor, que vai ao ar todas as semanas, todas as quintas-feiras, a partir das 10 e pouquinho da manhã, com ele, essa pessoa simpaticíssima que está ao lado direito da sua tela, você que acompanha pela rede social, doutor, meu amigo Alexander Ribeiro. Como é que você está, meu querido? Bom dia. Bom dia, Billy. Estou bem, graças a Deus, e você? Eu estou vendo que cada vez mais a gente está mais lá, a Rede Globo, né? A gente está ficando chique. Pra quem está olhando na tela e está falando assim, pessoal, tá chique demais. Tá chique no último. Mas tá bom. É a tecnologia chegando em ponta cada vez mais. Graças a Deus. Foi uma semana produtiva de quinta-feira para cá? Foi, né? Uma semana de bastante trabalho, graças a Deus. E a gente ouve tantas histórias, né? Acompanha tantas mães, crianças, jovens com deficiência, escutando as histórias, a gente se emociona bastante, né? Convivendo, inclusive, com essas demandas, a gente acaba se humanizando mais, né? Buscando um pouco mais a perfeição do nosso caráter, a nossa visão como para ser um ser humano mesmo, né? Porque acho que humano todos nós somos, mas evoluir como ser humano depende de um processo, né? Acho que um trabalho aí, como se fosse uma pedra bruta e você trabalhar nela até que seja alcançado o propósito, né? Assim como o sol, que o único propósito dele é aquecer, iluminar, né, o dia, assim cada um de nós também temos um propósito nessa vida, né? E se a gente conseguir alcançar as pessoas com o nosso propósito, ainda que a gente não mude o mundo, mas se a gente conseguir mudar uma pessoa à nossa volta, ou nós mesmos e nossa própria família, já é algo fantástico, não é, Billy? Com certeza. Isso é importante. E dando um esclarecimento aqui à população de Jaguariúna e toda a região, o programa Fala Doutor, o tema sempre inicial e principal nosso é a questão do autismo e também PCDs. E nesta semana aqui, eu entrei em contato com a secretária de Educação, Cristina Catão, no qual aqui quero mandar um abraço para a Cristina Catão. Ela prontamente, assim que eu liguei para ela, falei a respeito da necessidade, da possibilidade dela poder participar do nosso programa, assim também como foi estendido o convite à secretária de Saúde Maria do Carmo. Foi nos informado através da secretária, a Cristina Catão, que elas estão agendando uma data para que as duas estejam aqui na emissora para suprir aí as respostas às necessidades das mães, dos pais autistas, o porquê disso, daquilo, de repente, né? E essa é a função da emissora, que está a serviço da população, da comunidade, seja Jaguariúna e toda a região metropolitana de Campinas, levar a verdade até você da melhor forma possível. O nosso trabalho aqui não tem nada a ver com política, apesar de lidarmos com políticos, mas se a gente consegue e pode fazer essa junção entre o necessitado e quem está no cargo, que pode ser realizado, que no caso são os secretários, é isso que a gente vai fazer. Então, mais uma vez, Maria do Carmo, secretária de Saúde, e Cristina Catão, secretária de Educação, obrigado por nos atender e prontamente responder que já na próxima semana ou a outra, eles vão encaixar a agenda delas, elas estarão aqui
Então você, mamãe, você, papai, que tem filho autista, eu estou com esse impasse, isso, aquilo, você vai poder interagir conosco aqui, fazendo a sua pergunta e tirando as suas dúvidas, que é essa a nossa função. Também no dia de hoje, estava combinado aqui, junto com o presidente do sindicato dos funcionários públicos aqui da Prefeitura de Jaguariúna, Luiz Carlos, o Cacá, meu amigo Cacá, forte abraço a ele. Ele ia estar presente aqui junto com o advogado do sindicato, o Dr. Jamil, mas por necessidade do Dr. Jamil, ele que tinha uma consulta e não pôde adiar consulta médica, e o Cacá também, ele estava com a agenda aí meia corrida, e foi exatamente na data de hoje, que era para ele estar aqui, ele está tendo reuniões importantes a respeito de campanha salarial do funcionarismo público. Então ele teve que participar, está tendo, né, nesse exato momento, uma reunião em Sumaré, e devido a isso ele não pôde participar. Estou dando esse esclarecimento para que depois quem assistiu e vier assistir saber o porquê que não vieram. E são 3 temas importantes, né, para o nosso caso que defendemos, é a criança autista, a educação, a saúde e o funcionalismo público no que diz respeito aos professores, né? Nós sabemos que há uma demanda muito grande, professores de apoio na rede, professores especiais, na categoria especial, para cuidar dessas crianças, né? Para conduzi-las aí na educação. Há uma demanda grande e uma escassez, né, desses funcionários. O tema que nós iríamos debater hoje era exatamente sobre a terceirização desses professores, né, na rede pública de ensino, né. Essa terceirização aí é um reflexo de uma reforma trabalhista, né, anteriormente feita, e que hoje tem conduzido a educação a um sepultamento. Se já estava prestes à morte, hoje a gente já está às beiras realmente de um sepultamento, né? Eu não quero entrar no mérito da educação no seu sentido macro, no seu sentido nacional, né? Mas mais regional, e afunilando ainda a questão dos professores de apoio. A gente sabe que a cidade de Jaguariúna mobilizou um processo seletivo, lançou um edital aí para um concurso público, e há 126 professores que foram aprovados nesse concurso público, uma lista, inclusive. E ao invés, o último chamamento, foram chamados 35 professores para assumirem o cargo. Se não me falha a memória, 14 desistiram, né? Ou não foram, não compareceram ao chamamento. Então aí nós temos em tese aí nós temos 109 ainda na lista de espera. Doutor, mas o que eu senti assim meio por cima, quem pode falar melhor a respeito disso, obviamente, a pessoa que cuida da pasta é a secretária de Educação, Cristina Catão. Mas o que eu senti que quando abre o concurso público, né, está aberto ao Brasil todo, correto? Sim. Não é somente para Jaguariúna, obviamente. E foram inscritas muitas pessoas de fora. Só que uma das uma das situações que faz com que essa pessoa acaba deixando de querer participar é a questão salarial, tá? Porque se a pessoa não mora na cidade, vamos dar um exemplo aqui muito absurdo, né? A pessoa, eu vou prestar o concurso, apesar de ser aberto ao público, a pessoa de São Paulo ou de outra região, mas de Piracicaba, sim, a pessoa faz essa base de cálculo e tem que morar em Jaguariúna, tal, acaba desistindo. Isso faz com que tenha que se abrir uma nova licitação, ou pode dar sequência nessa lista e chamar outras pessoas? A pergunta é boa, mas a partir do momento... a pergunta é boa, ela é pertinente, merece uma resposta. Todavia, Billy, quando o ente público ele precisa analisar quando vai lançar um edital para um concurso público, porque é de uma responsabilidade muito grande, né? E eles precisam também, agora voltando à pergunta, agora do outro lado, o ente público também tem que fazer os cálculos do concurso público, porque eles são responsabilizados pelo concurso que eles lançam. Correto. Não há como lançar um concurso público, abrir um edital e depois questionar que há desistência, porque o pessoal vem de fora ou tudo mais. Tudo isso tem que ser estudado previamente,
né? É lógico que existe essa questão, mas precisa fazer o chamamento. Tanto é, Billy, existe uma lista de 126, vamos falar logo no geral, sem contar os que desistiram, os que estão e tudo mais. Tem uma lista de 126 e estão aguardando o chamamento. Ao invés do chamamento, a prefeitura, ao invés disso, ela preferiu abrir um processo seletivo para contratá-los de forma temporária. Isso prova o quê? Primeiro, que existe uma demanda grande. Tem bastante criança autista que precisa Sim, concordo. de um cuidado De ali acompanhamento, isso, tal. na escola. Correto. Ponto. Isso é fato. Se está nessa coisa. Outra, nós temos também aqueles professores que estão sendo exonerados por um motivo ou outro, né? Aposentando, outros motivos e tal. Então precisa também agora recolocar alguém neste posto, neste lugar, nessa posição e nessa função. Então, há uma correria aí, porque realmente precisa remanejar essas vagas aí. Só que, como diz meu velho pai, né? A gente não deve consertar um erro com outro erro. Né? A gente também tem que entender a prefeitura no sentido de ocupar esse cargo, então acaba fazendo essa correria toda, mas aquele concurso não pode morrer. Eles têm que, de alguma forma, chamar as pessoas... Na sequência. E ir eliminando. Vai entrar no cargo? Vou. Então, efetiva não vai, já vai eliminando, mas precisa fazer os dois, a terceirização e o concurso público. O concurso público, nesse sentido, ele é o primaz, né? Ele é o que tem que vir, ela é a primazia. E depois, a terceirização. Ao meu ponto de vista, a terceirização, ela, aí entrando no mérito da educação, principalmente no que diz respeito às crianças autistas, tem alguns problemas aí, Billy. Por exemplo, a criança autista, muitas delas, dependendo do nível e tal, ela se identifica muito com um determinado indivíduo. Então, se ela identifica com aquele professor, ela tende a estar perto e dar atenção e tudo mais. Quando esse professor é tirado, ele tem aí um problema, ele sofre com essa retirada brusca desse professor na rede de ensino. O que acontece? A terceirização tem muito disso. O salário é baixo, né? Não há uma especialização, porque o salário é baixo, então não tem tanta especialização. Uma a pessoa você diz. a pessoa chega lá e vê aquela situação e vê que cuidar de uma criança autista ali naquele ambiente escolar não é uma tarefa fácil. E às vezes ela se vê muito pequena para isso, ela acaba desistindo. Outros professores aceitam um contrato temporário porque não tem para onde ir, não tem o que fazer, está desempregado, então aceita naquele momento, mas a hora que sai o concurso tal, o chamamento na outra cidade, ela abandona. Então, a terceirização tem uma rotatividade grande, o que causa no autista um dano, talvez, em muitos casos, irreversível, aí falando do próprio tratamento dele, né? Isso é importante saber. Então, quando se trata de uma terceirização específica... Aí você está colocando como um transtorno de afinidades, é isso? Eu não sei. Você vai se adaptar à pessoa e sai a criança, a aceitação da criança. Exatamente. Quando é concursado, o professor ele fica, ele é permanente. Então, ele tem afinidade com a criança, ele faz amizade com a criança e a criança também acaba, né? Mas, doutor, é importante para o desenvolvimento dele ali, educacional. Mas nesse caso, agora eu fazendo o seu papel de advogado, no caso eu, advogado do outro lado lá, não seria a toque de caixa que a prefeitura fez isso com terceirizado até ter o concursado que está ali qualificado para definitivamente ficar? Porque a maneira como está sendo colocado dá a entender que vai ficar terceirizado, vamos trocar. A gente percebe que, por exemplo, aqui já é um costume a terceirização, né? A prefeitura faz a terceirização da educação através de uma Associação Educacional Maria do Carmo. É uma empresa, uma associação,
e que tem essa finalidade, né? Mas a terceirização não fica mais caro o molho do que o peixe? A terceirização, por exemplo, nos últimos editais que eu andei estudando, essa associação recebe a cerca de 12 milhões por ano. Não me lembro o edital aqui de cabeça, deveria ter trazido. São 12 milhões por ano, um pouco mais, né? Não chega a 13, mas assim, 12 milhões é alguma coisa. É um contrato milionário. Por outro lado, a gente sabe, e os profissionais da educação, os especialistas na educação, eu não sou especialista na área da educação, mas os profissionais da educação, todos falam a respeito da situação precária que é a terceirização. E não adianta todo o marketing que se faz em cima disso. Não estamos aqui julgando o mérito da associação. Nada disso, tá? Também não estamos julgando aqui o mérito que deve ser da prefeitura, tá? Há uma contratação, tem edital, é oficializado, tem documento, isso é para toda a população ver, então não é nada segredo, não é um segredo, também não é uma mentira. É uma contratação milionária, né? De outro lado, é uma contratação milionária e de outro lado a gente vê que há uma deficiência na educação. E agora, quando eu falo deficiência na educação, estou falando num todo, num geral, né? Então, a gente tem um monte de professores desempregados, um monte de professores dando aula em qualquer lugar, se matando aí com dezenas e dezenas de horas aulas para poder pagar suas contas. Precariedade na especialização, porque se um professor está ganhando pouco, ele está se especializando pouco, mas ele tem que dar muito mais do que se imagina para o aluno. Então, falando agora numa situação macro, mas bem generalizado, sem adentrar muito em profundidade, até porque me falta competência, a gente sabe que há uma deficiência muito grande na educação. E esse tratamento que se dá à terceirização fragiliza ainda mais a educação. Então, não adianta o poder público, seja qual esfera da nação, trabalhar com o marketing de que tudo é Alice no País das Maravilhas, e não é, né? Há uma deficiência, sim. E quando a gente traz isso para a criança autista, isso fica mais grave. Tá? Então, quando eu acompanho bem as mães, as reclamações, né? Os maus tratos nas escolas, né? Independente de qualquer município, os maus tratos que muitas crianças sofrem, e aí a gente vai ao reverso. Se a gente tem professores mal pagos, que não tem assim o valor que é devido, porque eu sou professor, né? Já dei aula, eu já fui professor de matemática, já dei aula no estado, né? Já dei aula na rede privada, né? Sou professor universitário hoje, dou aula no curso de Direito em Amparo, na faculdade da Unifia. E o professor, ele é tudo para nós. Não existe nenhuma profissão sem um professor. Okay, mas... Só que quando ele ganha mal, ele não tem a valorização, tende que ele passa por um estresse, uma depressão. Eu conheço muitos professores que estão sofrendo com depressão, né? A precariedade na educação, a falta de valores, né, que deveriam ser mais empregados. E o professor sofre com isso também. Então, nessa sua colocação, dá-se a entender, embasado, né, no caso, são as mães que ele apresentou esse tipo de informação. Lógico, e aqui ninguém está generalizando que os professores maltratam as crianças. Não. Longe disso, não é isso, não. Eu entendi sua colocação. Mas não teria que se ter, então, uma supervisão a respeito do que está sendo feito nas escolas? Porque eu imagino que um filho da mãe de um aluno A que tem autismo é uma coisa, do filho B é uma outra coisa, filho C, tal. A professora, ela não está ali para atender o filho da mãe A, simplesmente com aquele problema, e as demais do mesmo jeito. Porque cada caso requer um tratamento diferenciado. Exatamente. Para esse tipo de atendimento, penso eu, não conhecendo a causa, não sou
professor, e muito menos tem qualificação para isso, eu imagino, né, que ela tem uma qualificação para se tratar do autismo aquele mais leve ao mais severo. Mas isso é questão de patamar de quem está ali cuidando da situação. Exatamente. Essa deficiência não é em Jaguariúna, pessoal. Isso é em todo o Todo o Brasil. Brasil, verdade. Todo o Brasil. Aqui ninguém está falando que a educação de Jaguariúna está ruim. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que dá para melhorar, e as mães que têm um filho autismo estão sofrendo muito com certas situações que ela leva a criança até a escola de uma maneira, a criança não volta como poderia estar voltando, como se estivesse em casa, se é que pode dizer dessa maneira. Parece que volta meio mais que ansiosa, tal, enfim. Cada caso é um caso. Não teria que ter um supervisionamento, uma supervisora ou alguém fazendo essa rotatividade para saber como é que está nas escolas, o que pode ser mudado, o que pode ser qualificado? Então, Billy, Porque nessa briga, o professor é o elo mais fraco. Quebra sempre em cima dele, né? Então, a responsabilização, que na verdade deveria ser da Secretaria da Educação, né? Essas informações são levadas às secretarias, né? Com certeza, muitos professores já foram reclamar, né? Mas depende da contratação do professor, depende da necessidade do professor. E aí vem um outro problema da terceirização, que é a forma subjugada como ele deve trabalhar. Porque se ele reclamar, ele é mandado embora. Certo? Não tem aquela estabilidade que um concurso público dá ao funcionário público. tudo bem, mas não se entende que a partir do momento que eu lhe contrato, eu sou capaz de falar para você a maneira como deve seguir a coisa? Então, o professor contratado, ele pode levar o assunto, mas o professor contratado, ele tem medo. Como? Tem medo do quê? Ele tem medo de se expor, de falar dizer do a problema? realidade que está na escola hoje. Porque ele sabe que pode ser mandado embora a qualquer momento. É um funcionário, é terceirizado. Não, tudo Além bem. de ganhar mal, Eu sei, mas ele não tem estabilidade. Mas aí dá a impressão E que ele eu não, tô... ele não pode expor a situação. Então a interpretação que eu estou tendo é o seguinte: o professor está vendo um problema, mas eu não posso falar nada, que se eu falar vai dar bucha para mim. É, Então vou deixar exatamente. quieto. É isso que você É quer dizer? isso, curto e grosso. O concursado não, que já tem estabilidade, ele pode debater isso, conversar sobre isso. Isso tudo que nós estamos falando não vem... Por isso que a terceirização tem esse ponto de precariedade, esse é mais profundo ainda, porque ele está subjugado, né? E ele tem que se calar diante do quê? Diante do salário que recebe, ele precisa cumprir o horário dele, o sindicato que ele representa é um sindicato de prestação de serviço, já não tem tanta representatividade, já o concursado não. Ele tem um sindicato mais representativo, né? Como é o caso do nosso presidente do sindicato aqui de Jaguariúna, que viria hoje aqui para conversar, até com mais propriedade, então não vou colocar palavras, né, das quais talvez não seriam ditas, mas seria a pessoa correta hoje para completar as nossas frases aqui, né? Ele com certeza, numa outra data, ele vai estar aqui presente aqui, Luiz Carlos ou Cacá, do qual mando um forte abraço novamente aqui. Doutor, não fazendo o papel do chato aqui, tacando pedra na cruz, com todo respeito, né? Mas estamos aqui colocando a situação, obviamente, é de responsabilidade da Secretaria da Educação. Mas daí, até levar esse pessoal todo na cruz, sem saber que cada caso é um caso, também é diferenciado. Não podemos generalizar que todas as crianças no município não estão sendo tratadas da melhor não forma é isso, possível. mas muitas são. Muitas são. Não Tudo bem. todas, não, mas muitas Tá. são. Porque- E quando eu falo muitas, são mais do que uma, né? Tanto- São muitas Tanto mesmo. é que se a coisa tivesse certa, não teria processo na promotoria. A verdade é essa. E outra coisa, Billy, que é importante, eu acho que isso pode ser resolvido. Isso pode, é só ter vontade. Sentar, reunir, conversar, aprimorar, fazer a coisa certa, andar pelo caminho correto, né? Tem o concursado, fez o concurso, assume o papel, contrata, coloca esses concursados aprovados para trabalhar, fechou, quem quer, quem não quer, tchau, fechou, já contratou, beleza. Agora, precisa de mais? Eu Precisa. sinto que aí falta o principal, me corrija se eu estiver errado, telespectador, ouvinte da Nova FM, se eu estiver errado me perdoe, mas é uma colocação, ponto de vista meu.
como jornalista, como apresentador. O que está faltando aí, o principal, é a questão da informação, da comunicação, sabe? Os responsáveis pela educação, chamar essas mães ou esses pais, isso, aquilo, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Até o momento não foi feito isso devido a isso. Mas o que impossibilitou da minha parte fazer isso foi devido a isso. Gente, eu não fiz isso, eu estou errado, vou fazer isso. Sabe, cada um assumiu o seu erro, sabe? Porque o único que está certo na história, e eu concordo 100% com o doutor, são os pais. Sabe? Sim. Os pais têm os filhos que eles querem que seja, e com toda a razão do mundo, eu também como pai entendo dessa maneira, seja tratado da melhor forma possível. Primeiro que são crianças e segundo que a lei ela tem que ser exercida, independente de qualquer outra situação. Também quero partir do princípio que temos aí uma educação, uma saúde, dentre outras coisas, que é referência no estado de São Paulo, não seria pela precariedade da coisa, não seria por falta de recurso, né? Talvez o organizacional... Eu opto por dizer que é falta de competência mesmo, de conhecimento, de alguém técnico para ocupar essas secretarias, para fazer a coisa andar, a coisa certa. Também, isso é fundamental. É fundamental. Quem sofre com tudo isso são as crianças, né? E a gente vem debatendo, ouvindo histórias de mães, como é uma criança autista. Essa informação de como é uma criança autista já era para despertar nas pessoas um olhar mais né? Então vamos ter cautela. Para se ter uma ideia desse peso que... Existe uma criança sofrendo. Com certeza, esse que é o principal. Para você ter uma ideia do peso do que o Dr. Alexander está falando, da necessidade, por isso que convidamos o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, porque muitos pais são funcionários públicos. Também tem a questão de, poxa, como é que eu vou trabalhar e meu filho hoje eu vou faltar, vou receber falta, vai ser descontado, a lei o que garante, então todo esse tipo de informação, né, que é o que ele vai nos trazer. É o caso da semana passada, né, a Daniela, que era funcionária pública e teve que pedir exoneração, né? Então deveria trabalhar a carga horária dela, para ela continuar trabalhando, porque ela tem outras crianças, ela tem 4 filhos autistas. E além de acumular a função dela, ela ainda tinha que cuidar do filho dentro da própria escola, né? E foi lhe dado um documento para assinar como responsável pelo filho ali na manipulação da sonda, para poder se alimentar. Então veja que são situações que não deveriam acontecer. Essa incompatibilidade de responsabilidade que está estranha. Gente, eu sou muito daquela questão do acordo, de sentar, bater um papo, de buscar soluções. O que está acontecendo, o que pode ser feito. Só que a gente percebe nas conversas com as mães que isso já saturou. Por isso que vai para um processo acima. Por isso que muitas mães acabam se exaltando. Vai para a promotoria. Acabam se exaltando, não tem onde, acaba se desabafando nas redes sociais, porque precisa ter vazão desses sentimentos. Como uma caixa d'água que tem um ladrão, né? O famoso ladrão. Quando enche por demais, tem a vazão. E isso é sentimento, né? Quem é mãe sabe disso, quem é pai sabe disso, da trajetória, da luta, e não é fácil, principalmente daqueles que dependem do poder público. Por isso, mais uma vez, quero frisar ao vivo aqui, sabe, a função da emissora nesse momento, assim como foi e está sendo há mais de 23 anos aqui na cidade e para toda a região, é fazer essa ponte entre a população e o gestor público, sabe? Seja ele através da sua secretaria e, posteriormente, através do executivo, que é o prefeito. Obviamente que, nesse meio tempo, poderia-se ter, penso eu, que um vereador, seja ele A, B, C ou D, poderia tomar a dianteira disso para que pudesse, com mais rapidez, agilizar essas necessidades dessas mães. Se você me perguntar, algum vereador até agora veio aqui à porta e falou, olha, estou encabeçando? Não, ninguém veio. Estamos aqui de microfone, de portas abertas, para receber, seja qual o vereador for,
Porque, volto a falar, não estou aqui para fazer e nem faço política para ninguém, sabe? Aqui, sim, estamos aqui de portas abertas para a comunidade, para a população, numa possível e, com certeza, parceria entre o setor público e também os munícipes aqui da cidade, aqui, sabe? O seu gestor, seus administradores, seus secretários e assim por diante. Sabe, onde está o problema? Sabe, quem está aqui na cadeira, sabe o que está acontecendo aqui? Deveria saber. Está na cadeira, tem que saber. Mas se alguma coisa está vazando no meio do caminho, está sabendo? Então tem que se sentar os pais. Olha, está acontecendo isso. Já tive esse problema assim assado, até agora não foi resolvido. Professores não estão podendo falar por causa de dizer. Não tem que ter perseguição, não tem que ter nada. A verdade é essa. Tem que ser feito como é feita a coisa perante a lei. O presidente do sindicato volta a falar, vai estar aqui conosco aqui, ele vai abordar, dentre outras coisas, itens muito fortes, por exemplo, que a lei, né, isso o Jamir vai falar com mais propriedade, a pessoa que tem um problema com o alcoolismo, né? É um tema bastante... É um tema muito forte, sabe? Às vezes muitos funcionários públicos... E a lei tem uns detalhes aí que não é simplesmente, vamos dar uma advertência, mandar embora, não é bem por aí. Bom, enfim, mas... vamos deixar para outro tema, né? Outro momento. Estamos falando do autismo, tá? Mas, doutor, hoje a pergunta em especial, como toda semana a gente insiste nisso, é o seguinte: o que esse pai, o que essa mãe que está chegando hoje na audiência do programa aqui, pela primeira vez, vê que esse tema aqui está de frente com a realidade dela, o que ela deve fazer uma vez que ela já esteve na escola, já falou com o professor, ou tentou a secretaria, ou tentou não sei o quê, ou tentou não sei o que lá, ou tentou vereador, poxa, não estou conseguindo, estou com essa dificuldade. Porque, gente, quem comanda a casa é o pai e a mãe, a óbvia. Só que isso gera algo maior ainda do que a necessidade propriamente dita dos filhos para os pais. Mas o que, por exemplo? Ocorre uma difusão, sabe, dentro da família, uma separação. Quantos pais que não abandonam a mãe por causa desse tipo de coisa? Que não aguenta o baque, né? O problema que ele acha que talvez, ou ela, sabe, que é lei, o setor público deve ajudá-lo, porque como é que uma mãe trabalha? Não tem condições. Ou como é que um pai vai ao trabalho sabendo que ele tem que socorrer a mulher, que tem que socorrer o filho? Não tem condições. A moça que teve aqui semana passada, como é que é o nome dela? Daniela. São 3 ou 4? 4. 4 filhos autistas. Jesus, Maria, José. Você imagina, né? E luta dela. E eles têm comorbidades ainda, né? E quem não tem? Eles têm a deficiência, né? São crianças com deficiência e têm... algumas doenças, né? O que a gente gosta de frisar, e eu quero frisar muito bem colocado aqui, sabe? Aqui ninguém está falando que o CAGE não funciona, aqui ninguém está falando que a secretaria não é isso que a gente está falando. Estou falando que dá para melhorar, tem pessoas que precisam dessa melhoria e essas pessoas não estão sendo ouvidas. Buscar apoio, né? De todas as esferas. Sentar, conversar, fazer planejamento. Não adianta fazer conselho da pessoa com deficiência. Não adianta abrir, formar qualquer conselho, tem que agir. Não adianta aparecer nas redes sociais e dizer, olha, estamos montando aqui o conselho da pessoa com deficiência. Para dizer que se preocupa com o tema, não, faça, organiza, faça isso, planeja. É lógico que não dá para resolver de uma vez, mas faça um planejamento a longo prazo e vai resolvendo as questões, dirimindo essas questões, quando lá no futuro, um futuro próximo, a coisa está mais eficiente, funcionando, né? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo. Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero que você mandasse um abraço. O Paulo Teixeira está aqui. Bom dia, Billy. Bom dia, doutor Alex. Fala, parabéns. Paulo. Ele fala parabéns pelo programa, sempre trazendo boas informações aos seus ouvintes. É isso aí, Paulo é uma pessoa que sente na pele, né? Uma vez que ele é cadeirante, né? Exatamente. Ele sabe como é que a coisa funciona. Marcelo Geraldi. Alô, Marcelo, um abraço. Ele fala, mais um ótimo programa, Marcelo. doutor. Grande abraço, querido Alex. abraço. Um abraço, Marcelo. Dona Solange, um beijo. Dona Solange, amo a senhora. Minha sogra lá no Rio de Janeiro. Está lá no Rio de Janeiro, curtindo aqui. Lá no Rio.
No Rio, né? O pessoal Rio de Janeiro. Ela falou outro dia que eu tô mais magrinho. Você achou que eu tô mais magrinho? Ah, não sei, Bill. Você tá assim, olhando assim. Aqui na câmera engorda a gente também, né? A Jacira tá lá na cidade de Pedreira, sempre. O pessoal de Pedreira curtindo, mandando um abraço. Pastores Aline Fabiano Correia. Estou assistindo, Aline, diz Fabiano. ela. A Aline é outra pessoa que tem aí, né? Durante todo esse percurso da vida dela, aí ela tem uma luta, uma jornada muito grande dentro da família, com um filho também autista. Só ela sabe a peneira que ela passa, né? É complicado. Tá. Luiz Beto Souza, bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz Beto, um abraço. Abraço a vocês também. Gente, só recapitulando para quem está chegando agora, essa semana antes de ontem, eu falei com a secretária de Educação, Cristina Catão, foi estendido o convite para ela, porque quando a gente fala da educação, cultura, seja qual a secretaria que seja, saúde, quando se leva esse tipo de coisa ao ar, obviamente o jornalismo se faz da seguinte maneira, se ouve os dois lados, não é chegar aqui e ficar abrindo o microfone falando, isso, aquilo, coisa e tal. A ideia não é essa, é ouvir os dois lados da história, assim como ele sabe que é, doutor Alexandre, que é advogado. Convidei a Cristina Catão, ela mais do que imediato falou, Billy, irei participar sim, que será um prazer, tal. Ela, a equipe dela vai vir aqui e também ela estendemos, né, o convite a Maria do Carmo, que é a secretária da Saúde, para participar junto com a secretária da Educação. Por quê? Para que não haja um intervalo daquilo, então, mas isso já não é da minha pasta, é da pasta dela, não é da pasta dela, a pasta dela. Então, nada melhor do que colocar as duas aqui. Para colocar as duas pastas. Isso, e vamos pastear, para que a gente possa aqui atender às suas perguntas, vocês que estão do outro lado aí do rádio, do outro lado da internet, para responder da melhor forma possível, porque volto a falar, o intuito nosso, a gente tem uma cidade tão linda, tão maravilhosa, ela é reconhecida no Brasil num todo, sabe, se eu não me engano, ela está entre as 10 melhores cidades do Brasil. E não é perseguição, Billy. Claro que não, quem fala isso está falando besteira. É uma verdade. Quem fala isso fala uma besteira. É uma realidade. Eu vou falar uma realidade para vocês. Eu tenho essa abertura, já falei com o prefeito Gustavo Reis, esclareci isso a respeito disso. Ele, mais do que depressa, falou, Billy, está certo, estamos colocando o secretariado para atender da melhor forma possível. A gente não está aqui para fazer política, muito menos dar pau, nem seja quem for. Não é essa a ideia. Mas se existe uma necessidade, qual é a função desta rádio, desta emissora, assim como deve ser a Rádio Estrela? É atender os anseios do município. É o que nós estamos fazendo aqui, nesta emissora, na 9 FM, através do quê? Através das ondas do rádio, através da internet, através da rede social, através do telefone. A gente está convidando e trazendo para que possa resolver da melhor forma possível, sem ter que ficar indo, o pessoal para a rede social, ficar falando um monte de absurdo. Gente, não é lavando roupa, não é verdade, em rede social. É pegar quem é responsável, assim, esse assado, o que vai ser feito? Vai ser feito isso. Não deu em nada? Aí, ok. Pega alguém que é responsável, vai na promotoria, entra no processo. Estou falando português, claro. Infelizmente... A gente está fazendo os trâmites que tem que ser feito. Infelizmente, E mesmo na justiça, há um entrave, uma luta muito grande, Billy. Não é assim simplesmente entrar. Concordo com você. A gente tem aí promotoria, juízes... ao estudar processos, a gente interpreta dessa forma. Tem dificuldade de compreender a dimensão da coisa. Não sei quanto o seu pensar, mas algo que me chama muito atenção nisso tudo, sabe, não é só a questão da Secretaria da Educação que vai responder por isso, saúde por aquilo e assim por diante, sabe, os pais que querem saber, os professores a respeito da contratação, isso é algo. Mas o que mais me chama a atenção é a inexistência dos vereadores nesse momento. Eu estou até meio... Sabe, como que eu posso falar? Eu estou há 37 anos fazendo comunicação, jornalismo, principalmente em questões da comunidade, política. Essa ausência desses vereadores, seja quem for... Ô, Billy, posso fazer uma pergunta? Eu nunca te fiz uma pergunta. Acho que Pode não. fazer. Eu acho que não, né? Eu vou te entrevistar agora. Fique à vontade. Quanto vale o seu voto? O meu voto vale meu caráter, né? Em quem eu acredito que deve ser aquele que vai representar. A irresponsabilidade da população de votar em troca de favores. Não deve fazer isso. Não pode fazer isso. Isso é terrível. Isso vale uma vida. Isso é terrível. Está se pagando por isso agora. Isso vale uma vida.
essa questão tem que ser muito bem explicada. Eu acho que a gente tem que levantar uma campanha de conscientização de voto, sabe? Isso é importante mesmo. Aliás, vou fazer algo ao vivo agora. Você falou, vou perguntar para você, né? Porque às vezes quem não conhece fala, esse Billy é meio maluco. Não é meio maluco, eu estou dando uma oportunidade. Vou aqui falar ao vivo e vou convidá-lo para vir aqui presente aqui o presidente da Câmara dos Vereadores de Jaguariúna. Vamos trazer ele aqui, o Romilson, para falar a respeito da casa, isso aqui, coisa e tal, e abordar isso aqui. Isso. Porque as mães já foram na Câmara Municipal, já fez lá suas reivindicações, isso, aquilo. Não vou aqui citar o nome do vereador A, B, C ou D, não é esse mérito. Não estamos aqui para falar, não fez, não é isso, aquilo. Mas o que me causa estranheza é que nesse momento, você está achando que é só agora? Não, a luta é grande. Aí Jaguariúna, não. Jaguariúna, Posse, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Pedreira, Amparo. Estou falando besteira? Não. A luta é grande desses pais em toda a região. região. Eu atendo gente do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter uma pauta com a Célia Leão. Exato. Estou adiantando aqui para vocês, tal, para você ver que a coisa é estadual e a coisa a nível nacional. Tá? Mas está se entrando no vespeiro. Sei lá se é vespeiro ou não, estou fazendo a minha parte. Eu, pelo menos, não estou me acovardando assim como você. Né? Eu falo acovardar porque eu acho que a partir do momento que você foi eleito para exercer uma cadeira, você tem que ir a fundo, não importa, mas pelo menos dê explicação. Eu não consegui porque devido a isso, fale. Então volto aqui falar novamente, você vereador, A, B, C, D ou E, não estou aqui citando o nome, se sentir no coração, eu ouvi na rádio que você falou, ouvi no programa tal, eu gostaria de dar uma explicação no rádio. Fique à vontade, vem aqui. Claro. Vem no programa de quinta-feira aqui. Mas não vem engraxar, não. Não venha, porque quem me conhece sabe que no fim você vai ficar meio chateado comigo. É complicado, Billy. Eu quero entender por que a dificuldade de se conversar sobre autismo. A dificuldade de se bater um papo a respeito das necessidades que essas crianças têm. Parece que tocar nesse assunto parece que incomoda muita gente. Parece que ofende as pessoas. Eu queria entender por quê. Eu vou falar um ponto de vista. E essa é a pergunta que vale milhões. Eu vou falar um ponto de vista que, infelizmente eu já vi isso. O doutor possivelmente já viu isso. Que a gente não gosta de ficar abordando esse tipo de coisa. Mas o ser humano por si só, quando ele vê algo diferente, ele é tendencioso a se afastar. E lá vem aquela mãe com aquele filho que tem problema. Eu estou falando a verdade. Essa pessoa não sabe da dificuldade dessa mãe quando de repente ela entra no mercado, o menino ou a menina está tendo uma crise ali, coisa e tal. Em vez das pessoas se aproximarem, posso ajudar, alguma coisa, coisa e tal, começa a apontar o dedo. Você está entendendo? Se isso na sociedade já é difícil, você imagina então a luta para elas na escola. Pois é. Você está entendendo? Então, o que nós estamos tentando aqui, pessoal? Estamos tentando, da melhor forma possível, amenizar. Não vamos falar resolver, que é quase impossível, né? Porque cada caso é um caso. Mas amenizar a dificuldade que existe para esse pai, para essa mãe. Repito, só um pai, só uma mãe sabe o que é ter um filho autista, porque quando fala filho autista, o que eu tenho aprendido cada vez mais, todos os programas a gente está aprendendo, quando vê que um entrevistado, seja uma mãe, seja um pai, a gente olha para a cara dele, ele olha para mim, a gente mais uma coisa que nós aprendemos, sabe? A gente vê nos detalhes, aquele detalhe daquele pai, daquela mãe que fala que ela tem que fazer isso, aquilo, coisa e tal. Isso diminui muito a gente como ser humano. Sabe por quê? Porque a gente vê que a gente pode fazer algo e na maioria das vezes, 99% fica omisso. Isso é problema da prefeitura, isso é problema do Estado, isso é problema do pai e da mãe. Não é isso que as pessoas falam, infelizmente? Infelizmente. E aí agora a gente está às vésperas. Mas é tão cedo para falar, mas para muitos políticos não, porque já estão em vento em polpa aí, fazendo as suas reuniões aí para projetar defendendo a causa, as suas campanhas eleitorais o ano que vem. Então, quando chegar o ano que vem, ou talvez antes, a gente vai começar aí ver, né, as pessoas pretendentes
as campanhas, né, pleito, buscar aí se mostrar nas redes sociais que está abraçando uma criança, abraçando um cachorrinho, abraçando a Dona Maria lá não sei aonde, né? Entregando balinha, pirulito, bolinha de plástico. Mas a verdade, gente, a gente tem que ir para o mundo real, né? Sair do marketing, da coisa maquiada, da hipocrisia, e a gente tratar da coisa real, daquilo que atinge, daquilo que dói, daquilo onde está a doença. Tentar tratar e resolver, porque quando a gente trata e resolve a questão que a gente está trazendo, a gente está salvando vidas, realmente salvando vidas. E salvar vidas é importante, Bíblia. Salvar vidas. Então, uma política efetiva para salvar vidas, para atender vidas, isso é glamouroso, isso é bom, né? Isso é bom, mesmo que haja a hipocrisia da política, como a gente sabe que a política não vive sem hipocrisia, né? Seríamos hipócritas dizer que não tem. Mas mesmo assim, para salvar vidas, para atender vidas, é o apelo que eu faço. O apelo que eu faço é que haja uma política efetiva de buscar solução. Uma pergunta que eu faço para mim mesmo, eu falo isso para os meus filhos, para os 3. E eu faço essa pergunta para você telespectador, para você ouvinte da Nova FM. Qual é o sentido da nossa vida se não for para ajudar o próximo? Onde está a sua evolução? Não estou falando de religião não, pessoal. Eu estou falando de algo muito simples e é algo que o próprio Jesus, quando esteve na Terra, então, enfim, esteve entre nós, né, assim dizendo, ele só praticou bem ao próximo. Não estou aqui aplicando, volto a falar de religião. Você que está no cargo público, você que tem uma situação financeira boa, independente de você estar na prefeitura ou não, sabe? O que você ensina para o seu filho? O que seu filho deve ser com o próximo, com o mais necessitado? Não dá para virar as costas. Não dá, isso aí não é problema meu, sabe? Porque se a gente pensar dessa maneira, a gente sempre vai achar que quem está no comando da máquina, ele que tem que se virar, ou ela que seja. Você está entendendo? E não é assim. Porque na maioria das vezes, volto a falar Brasil todo, tá? Não é só Jaguariúna, não. Na maioria das vezes, fulano de tal ou fulana de tal está nessa situação porque teve comigo na campanha, porque isso, aquilo. Estou falando besteira? É uma realidade. Sabe? Ah, você está falando desse daqui? Não, estou falando em geral. Sabe, eu penso que cada secretaria, cada pasta, sabe, tem que ter uma pessoa qualificada, como acredito que essas pessoas que estão lá estão qualificadas, mas tem que estar mais antenado ao que está acontecendo, sabe, para que seja uma cidade melhor, um estado melhor, um Brasil melhor. Porque enquanto a gente empurrar pela barriga e o povo, uma coisa que o povo não pode pensar, gente, isso é para você gestor, isso é para você vereador, isso é para você secretário, sabe? Quando o povo começa a pensar o seguinte, alguém que não está dentro da prefeitura, isso aí consegue fazer para mim, aquela consegue fazer isso para mim. Presta atenção, presta atenção. Aí sim está se falando de política. É alguém que vai lá para dentro, né? Ou quer ir lá para dentro. Pois é. Enfim. Favorecimentos, né? Você está entendendo? Isso é muito difícil. Por isso, lá atrás, quando falou troca de voto, por isso aquele questão, paga-se agora. Paga-se agora. Sabe? E a impressão que dá quando você falou lá, por que disso, por que daquilo, coisa e tal, parece que esse tema, parece não é, PCD, autismo, parece que é uma coisa que incomoda, que atrapalha eles, sabe? A impressão que dá, eu não vivo ali o cotidiano ali, mas infelizmente, lá vem ele, lá vem ela. Você tá entendendo? Olha a barraqueira. Não sei o que, não sei o que lá. Gente, você acha que alguém quer ir encher o saco de alguém só porque quer? Acordei hoje, eu vou lá encher o saco do doutor Alexandre. Claro que não. É porque a pessoa tem uma deficiência, essa deficiência não está sendo atendida. Eu já não sei mais o que fazer. O que eu vou fazer? Sabe, em último caso, em última situação, se a pessoa tiver um pouquinho mais de coragem, porque tem essa também da pessoa ter medo, né? É o que a gente estava tratando aqui. Eu estou tendo isso, tratamento um pouquinho, mas estou com receio de falar, eles cortaram. Gente, não é assim, gente. Não estamos falando que a prefeitura está exercendo dessa maneira, sabe? Mas é o que passa na cabeça desses professores que estão aí terceirizados.
que vivencia o dia a dia, está vendo o problema, então seja secretária disso, daquilo, coisa e tal, vai ouvir o terceirizado, independente de quem está acima deles. Pois é. Vai ouvir o terceirizado. Eu acho que tem que ter respeito, né? Faz reunião com ele, secretária. Chama lá, o que está acontecendo? Tem ouvido falar na rádio lá, faz isso, aquilo. Fale para mim, o que está acontecendo? É isso, secretária. Vai lá ouvir. Deixa Respeitar. a pessoa abrir o coração e falar, olha, eu estou aqui, eu preciso do trabalho. A pessoa vai na humildade, sabe? Mas eu estou vendo que a criança tal, isso, aquilo, assim, essa, sabe? Para você saber as necessidades, só quem vivencia o dia a dia. E a criança Você está entendendo? precisa Não adianta eu ficar falando de rádio. desse respeito, Ué, né? adianta eu falar da rádio aqui, se eu não vivenciar? Pois Como é que eu posso falar para os outros locutores, é assim, esse assado, se eu não sei comandar? Eu tenho que ser um exemplo para eles. E, Billy, é desesperador. É desesperador. Quando você senta e conversa com uma família nessa situação de vulnerabilidade, você se sente muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Então, precisa realmente, acho que, criar-se aí uma política efetiva nessa situação para buscar solução. E junto com os pais, acho que quem melhor para poder explicar a necessidade e como solucionar é os pais. Claro que é o vivencia, Os né? pais. O dia a dia, né? É os pais. É que a impressão que dá quando a gente coloca dessa maneira e é uma realidade dos pais, parece, então você quer que eu faça algo especialmente para aquele pai, para aquela mãe. Não. Não. Mas é o direito dele como pai. E você tem que respeitar. Não importa, cada filho é um filho. Na sua casa, se você não tem um filho autista, coisa e tal, você pode ver, se você tiver 2 filhos, 2 são diferentes. Eu, no meu caso, tenho 3. Só que você muda o amor é igual para todos eles. Mas um você vai falar de um jeito, outro você vai falar do outro. Agora, se imagina a criança autista. Você imagina, foi uma dificuldade, eu imagino. Estou falando como cidadão, estou falando como jornalista. Como cidadão, meu Deus, essa professora, ela se qualificou para atender essa criança, porque o primeiro passo para ela se qualificar, pessoal, ela tem que ter um amor muito grande, viu? Você tem que ter um amor muito grande para o próximo, para depois você ser professora. Porque se for pelo dinheiro também ninguém para nesse negócio, Não. porque já viu que a coisa não vira. Não vira. Né? Então eu fico imaginando, a dificuldade dela para conquistar essa criança, deixa eu te amar e você me amar. É mais ou menos isso que funciona. Quando a criança, agora eu confio nela, eu acredito nela. Aí daqui a pouco, troca ela, tira ela. Põe a Joaninha agora. Não é que a Joaninha é ruim, a Joaninha tem que o mesmo processo. E se a pessoa compreender pelo menos o básico, o mínimo a questão do autismo, vai entender que isso causa na criança um transtorno. Muitos falam que é birra, falta de educação, alguma coisa nesse sentido. Mas se estudar um pouquinho, o básico, o mínimo, já vai entender em 2, 3 parágrafos que é uma questão muito subjetiva, não dá para fazer um julgamento, e dentro da criança acontece um movimento, né, que traz transtorno a ela, determinadas situações. Tem criança autista, por exemplo, Billy, que ela quer colocar tudo no lugar do jeito que ela acha que tem que colocar. Se você virar um pouquinho, ela entra em crise. E ela não sabe como, né, resolver esse problema no momento da crise. E esse detalhe que esse professor sabe. Exatamente. E quando o professor está ali, efetivamente, ele vai criando ali um laço com a criança e vai percebendo os detalhes que ela vai colocando. Como a mãe sabe que a criança gosta assim, faz assim, aí tem que disciplinar dessa forma. Ela acaba sendo a terapeuta, né, do próprio filho. Agora... E o professor terceirizado, ele não consegue criar esse vínculo. Porque não tem tempo. Hoje ele está, amanhã não está, ele está, amanhã não está. Então, sabe, você vai ficar naquela situação trabalhando. Exato. Agora eu vou fazer algo que muito... É quase 100% que vereadores vão ficar perereco comigo, para não falar puto da vida, né? Mas eu vou desenhar com papel e uma caneta na mão. É uma coisa tão simples. É uma sugestão minha para qualquer vereadora, seja Jaguariúna, cidade que for. Você tem a capacidade, vereador. Você tem a possibilidade.
Você é um representante público. Sabe o que você pode fazer? Vou te dar um exemplo. Pega o carro oficial da Câmara dos Vereadores, conversa com o presidente, pede, porque tem que pedir autorização, né? Você não pode pegar para ficar passeando. Você decora, claro. Pega o carro, liga lá em Paulínia, vai lá naquela escola de Paulínia, que ela é muito conhecida, acho que a escola chama Luz, acho que é isso, se eu não me engano. Vai lá ver, ou qualquer outra escola que seja referência na região, por que lá está dando certo. Vamos ver o que a prefeitura de tal cidade está fazendo, eu posso implantar em Jaguariúna. Vai fazer isso, vereador. Isso vai lhe dar voto para você ser reeleito no próximo ano. Porque vereadores, quem está lá, quer permanecer, né? Então eu estou falando de uma situação para te bonificar, para você permanecer na cadeira. Faz isso, vai ser muito legal. Ah, mas isso dá encheção de saco, Billy, isso dá uma dor de cabeça e coisa e tal. Então, muito bem, então não faça isso, porque eu sei que daí você não tem competência para fazer, tá? Mas então vamos pegar um secretário. Secretário, o Estado de São Paulo fornece esse tipo de informação, o ranking das cidades com a questão da saúde, questão da educação, isso, aquilo. Não é a gente sair falando para os quatro cantos, a cidade de Jaguariúna está em primeiro lugar, não sei o quê, blá, 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 blá. Vamos parar com o número, vamos na realidade. Eu estou com déficit nessa situação aqui, vamos ser humildes. Vamos colocar o chinelinho da humildade, uma cidadezinha lá de Minas, lá, está fazendo esse tratamento, está dando um retorno muito legal para os PCDs, os autistas. Vamos implantar isso em Jaguariúna. Gente, eu tenho certeza que eu estou te falando. Você que está na cadeira, ou pretende estar na cadeira, você vai ser eleito com o pé nas costas. Se é que a questão é voto. Eu não estou aqui falando de voto, mas a impressão que dá é que só vou fazer coisas se der voto, não é isso? Sabe? E também não espere dar merda, não, tá? Porque a hora que der merda, quando eu falo merda é o seguinte, deu acontecer uma coisa, porque também tem muitos institutos que vão usar isso para colocar, porque o que chama atenção? É tragédia, repara isso. Ah, morreu não sei quem, que matou, que não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Então cuidado com isso. Então antes que algo pior aconteça, fulano de tal está metendo Isso pau. é sério. Sabe, ninguém quer meter o pau, ninguém quer levar na justiça. A coisa só vai para a justiça quando ela sente que ela não tem mais com quem recorrer. A verdade é essa. E é uma realidade. Aí vem as vias dolorosas do processo. Aí o que acontece? Aí essa mãe, dependendo da cidade, dependendo do lugar, começa a ser perseguida pelo A, pelo B, apontado o dedo, isso, aquilo, coisa e tal. Sabe? Então a gente, enquanto emissora, a gente não quer e não vai deixar isso acontecer. Da melhor forma possível, volto a falar. Aqui eu estou dando espaço para os dois lados. A gente está falando da responsabilidade da prefeitura e chamamos os responsáveis pelas secretarias, pelas pastas, para vir falar a respeito. E foi me garantir que eles vão vir aqui. Vamos aguardar e ponto. É que ninguém está falando mal desse, mal daquele. Mas é tentar sanar a dificuldade para melhorar, para que Jaguariúna seja cada vez melhor ainda no que ela já está apresentando. Seja saúde, educação, isso, aquilo, coisa e tal, papapá, pé. Vou aqui mandar um abraço para o Xande, que está na sintonia. Isael Pininga. Ô, Isael. Ele está aqui falando, porque as necessidades dos autistas, bem como de seus familiares, são vistas pelo poder público a longo prazo. Válvula de escape ou falta de interesse? Esse Isael é um profeta. Mas é uma realidade. Aí volta verdade. a falar. Se você não sente na pele, você não pode falar onde dói. É fácil eu falar para você, está doendo a sua cabeça? Vamos empurrando. A eleição está chegando. Sabe, então eu ainda sou daqueles que eu quero acreditar, sabe, que a gente pode fazer a diferença da melhor forma possível, mais rápido possível, sem ter que criar confusão. Exato. Né? Exato. Na verdade. E olha, Billy, a gente continua nessa empreitada, né, levando informação, cobrando, que eu acho que isso é importante. Com certeza. Eles não estão ali no emprego, eu acho que se eles estão ali porque o povo colocou, né? Eles têm mais que obrigação de prestar contas mesmo, de responder, né? Se eles não são capazes de ouvir essas reclamações, não são capazes de continuar nesse mistério, de exercer esse ministério, né? De estar nessa política, de fazer parte, de ser eleito e de representar o povo. E a minha sugestão é, desça da cadeira, procure um emprego, faça outra coisa na vida e acho que talvez tenha coisa melhor para fazer, né? E eu posso afirmar,
para o doutor, para os telespectadores, para os ouvintes. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa que está aqui falando, eu mesmo fora do rádio. Quando eu falei com o prefeito, pessoalmente, aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para o Gustavo, mandar um abraço para o Du Corrêa, foi no podcast dele que nós conversamos a respeito fora do ar. Quando eu abordei essa situação, o prefeito, mais do que depressa, falou o seguinte: Billy, sim, problema de autismo tem em todo o estado de São Paulo, Jaguariúna não seria diferente, e sim, se tiver e está acontecendo isso, a gente quer resolver sim, da melhor forma possível. Por favor, leve adiante e tal. Tanto é que o secretário dele está entrando em contato com a emissora, para que se resolva. Não houve aquela vou escapar, vou sair pela tangente aqui para não querer falar. O prefeito deixou bem claro. Exato. Até porque quero lembrar que o prefeito é prefeito da cidade e presidente da RMC. Ele é o mais interessado que a cidade dele seja referência para toda a região metropolitana de Campinas. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não existe uma má vontade, seja por parte do prefeito, e a questão dos secretários é alinharmos com os pais, ou os possíveis pais, assim dizendo, para não generalizar, que estão tendo essas dificuldades, o que deve ser feito para sanar o problema. É isso que a gente quer fazer. Agora, repito, a gente vai fazer isso de acordo com o que eles vão nos fornecer. Se daqui até lá nada acontecer, é o direito de cada cidadão, procura o seu responsável. Vamos falar assim na questão, se você não tem um advogado, o OAB está aí para receber. A OAB. O Ministério Público. O Ministério Público. Exatamente. Tá para sanar isso para você. Nós temos aqui na emissora o doutor Alexandre, que além de ser da emissora, amigo nosso, ele tem na causa dele, como pessoa, o autismo. Se você sentir uma dúvida que você quer falar com ele, também fica à vontade. Ele está aí para isso mesmo. Exatamente. Okay? E é isso, Billy. Acredito que é importante. Importante também tocar o seguinte: deve haver na pauta planejamento político, plano de governo dessas pessoas, a inclusão, a acessibilização, a acessibilidade, né? Quando isso faz parte do plano de governo de alguém, significa que, mesmo que em conta-gotas, alguma coisa vai mudar, né? Alguma coisa vai mudar. E, lendo o plano do governo do prefeito aqui da cidade, eu não vi essa inclusão no plano de governo dele. Isso significa de que não há perspectiva no plano de governo dele. Se não há perspectiva no plano de governo dele, também não vai ter dos secretariados, e muito menos dos vereadores. Então, esta gestão, para mim, enterrou. Talvez numa próxima. Para mim, questão de PCD, nesse plano de governo atual, aqui, está enterrado. Minha visão, tá? Está enterrado. A gente, quem sabe numa próxima, alguém que vai entrar, alguém que vai ter uma visão, algum vereador, algum prefeito, alguma coisa, que vá ter no seu plano de governo a inclusão. Se houver a inclusão no plano de governo de uma equipe, aí poderá ser que mude alguma coisa. Então, eu finalizo, acho que a minha fala aqui. Algo que estava dentro de mim para dizer isso. Isso é uma verdade. Isso não é mentira. Você liberou seu coração agora? Você acabou de eu acho que isso é uma verdade, Billy. É uma verdade. Eu vou falar uma coisa. Não, eu não tenho nada contra o prefeito. Eu não tenho nem amizade com ele, também não inimizade, muito menos. Não tenho afinidade com nenhum deles. Não tenho amizade com nenhum deles. Também não tenho inimizade com nenhum deles. Eu votei em determinado fulano de tal, votei como cidadão, né? Voto aqui, transferi meu título, voto aqui, não tenho inimizade com ninguém, mas eu acho que é importante essa imparcialidade minha com o governo para eu poder ter a liberdade de dizer. Concordo com você no seu ponto. E não falo mal, mas a verdade. É a realidade. Eu vou colocar um ponto de vista meu e também não quero que as pessoas comprem ou vendam meu ponto de vista. Eu falando como jornalista, em pontos da sua colocação, eu não vou concordar. Eu vou falar do que eu não vou concordar. Porque todo gestor público é lei federativa que ele tem que ter na sua cidade esse tratamento com as pessoas, seja os PCDs, isso, aquilo, pode não estar sendo executado da melhor forma possível.
Mas a gente vê um trabalho que foi feito na cidade, ou pelo menos tentou-se fazer um trabalho, adaptação de calçada, uma coisa ou outra, PCDs. Temos a ecoterapia sendo feito um trabalho assim, esse assado, que se tornou referência no Brasil e América Latina e tal. Não estou falando que é 100%. Estou falando que existe um trabalho feito pela gestão, nem falo do prefeito atual, uma gestão que já vem lá atrás, sabe? Até para não soar uma coisa meio que política. Falou... Não. O que poderia ter, sabe, mais aflorado nessa sua colocação, no meu ponto de vista, é uma perspectiva mais forte a respeito dessa necessidade que é carente nacional. Exato. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque eu sei que o governo dele tem feito, mas não é o suficiente. E pelo fato dele carregar a bandeira de presidente da região metropolitana de Campinas, isso pesa mais para a cidade dele. E outras, são 8 anos. São 8 anos, são 2 mandatos. Então, eu concordo, em parte, como disse você. Eu sei que não é nada pessoal aqui. Não. A gente está aqui para cobrar e para defender e tal. Eu vejo Jaguariúna como uma cidade, volta a falar. Eu falo para os amigos que não são daqui, quando vêm para cá, eles veem uma Jaguariúna bem estruturada na questão da saúde, sabe? Enfim, em geral, na questão da cultura, da educação. As escolas aqui municipais é comparado a muitas escolas particulares em São Paulo, no Rio de Janeiro e assim em diante. Sabe? Tirando, voltando a visão para a educação, para saúde, no sentido, noutro sentido, vamos dizer assim, é formidável. Não é bom. Para mim, é formidável. A questão aqui é autismo, eu sei. É a criança autista. É autista. Agora, para mim, para minha família, eu já disse isso várias vezes aqui, é maravilhoso. Jaguariúna é uma cidade de ponta. Teve uma boa gestão na educação, na saúde, sim, teve. Com precariedades, tá? Eu acredito que poderia ter sido melhor. Mas foi muito bom, né? E eu acredito que será muito melhor, né? Então, assim, nessa outra visão, sim. Mas quando a gente foca num ponto, há uma deficiência incrível que precisa cuidar. Pronto, é isso. Pronto. Que é bom para se viver, Que é uma cidade maravilhosa, é isso, Muito é ponto, não se discute, né? Muito bem. Para a gente finalizar, acho que a gente nunca falou tanto, né? Então, 1 hora e 7 minutos no ar. Pois tempo, hein? Para quem tá só os dois sozinhos aqui, a gente tem conversa, hein? E se tivesse o presidente do sindicato, Você já é imagina. meio-dia. Eu ia até as 4 da tarde aqui. Aliás, Cacá, forte abraço, Cacá. Cacá. Semana que vem esperamos você aqui, Luiz Carlos. Faltou você aqui, presidente. Luiz Carlos, ele faltou porque ele teve que estar numa reunião que não poderia faltar realmente, que se trata a respeito do salário, do funcionalismo público, salário, no qual ele vai possivelmente abordar quando ele estiver por aqui. Também a gente vai guardar, semana que vem, um parecer, repito, da secretária de Educação, Cristina Catão, que antes de ontem já falou comigo, que estendeu o convite, obviamente, para Maria do Carmo, secretária de Saúde, para as duas estarem aqui presentes, até para poder sanar perguntas. Vou repetir para o pessoal, sanar as dificuldades que você tem. Pessoal, entra na rede social, entra por telefone, quiser, faça a pergunta, porque é seu direito e a rádio está aqui por causa disso. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, muito menos para descer o pau em alguém. Aqui ninguém é juiz. Aqui não é o dono da razão, sabe? Mas se a gente pode, da melhor forma possível, resolver o problema do pai e da mãe que tem um filho autista ou PCD, essa é a nossa função. E graças a Deus pela nossa credibilidade como rádio e como jornalista, a gente tem o dispor, sabe? O outro lado da moeda, que é assim que se faz jornalismo. Não adianta você só falar da gestão pública e não levar até a gestão pública, seja o prefeito e seus secretariados, a necessidade daquilo que a população tem e que está sendo cobrado ao vivo. Não seria honesto da minha parte ficar só falando mal desse, daquele e tal, colocando só coisa negativa e não ver o outro lado deles. Então é assim que se faz jornalismo. Exato. Rádio e TV. Você Bom, eu não tem sou um programa... jornalista, então tem uma característica um pouco diferente. Então ele meio que se isenta dessa situação. Mas eu, como jornalista, a gente tem que ouvir os dois lados. Não, sabe? Eu tenho que ter imparcialidade aqui em ouvir os dois lados
Não é para defender o lado A ou o lado B. Volto a falar, é para resolver a dificuldade que, na verdade, é do pai e da mãe e, principalmente, o mais principal, da criança. Porque a criança ela quer estar no lugar que ela se sinta bem, que ela se sinta à vontade. Só que, repito, não é que nem uma sala de aula, você colocou lá 20, 30 alunos, todo mundo lá se entendeu, brincou, zoou, isso, aquilo, tá bom. O autismo, cada criança é um caso diferente a ser tratado. E é isso que a gente quer tentar dar melhor. A gente quer ver os autistas no esporte, na cultura, na literatura, né? A gente quer ver os autistas ocupando espaços na cultura, na música. Com certeza. Isso no Brasil não todo. Eu quero finalizar. Primeiro, queria que você mandasse um abraço. Mande um abraço para o meu amigo Edinho Casagrande, grande comunicador. Fala, Edinho Casagrande, um abraço. Ele está lá em Minas Gerais. Ô, terra boa. Eu quero finalizar com a frase dele, não é minha, dele. Está aqui escrita. Aqui. Adorei, Edinho. Um beijo, te amo em Cristo Jesus. Olha o que ele fala. As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Meu Deus, essa é pra fechar mesmo, hein? Edinho, essa ainda ganhamos a semana, Edinho, essa veio do forno mesmo, hein? Pelo amor de Deus. O que vai ter de candidato a vereador querendo usar essa frase agora? Repito a frase ou não? Repete. Vou repetir, vou até baixar a trilha aqui. Ó. Vamos lá. As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Grande Edinho. Rapaz, essa você tirou do fundo do baú, hein? Para mim, que ele estava comendo um queijinho com salame, vou lançar essa lá para Jaguariguaná e deixa eles dançar lá. Edinho, um abraço, querido. Um abraço, Edinho. Saudade Obrigado, de você. Viu? Gente, estamos finalizando mais uma aqui, Fala Doutor, com o doutor Alexandre Ribeiro. É sempre um prazer ter a sua audiência do outro lado do rádio, da internet. Obrigado. Quero aqui agradecer de coração aos internautas. Ontem eu tive o prazer de mandar para o meu amigo aqui, doutor Alexander aqui, porque aqui a gente não paga engajamento, viu, pessoal? A gente não fica daquela, vamos pagar para impulsionar, não. Aqui se tiver 10 pessoas, é 10 pessoas, se tiver 100, tal. E eu fiquei muito feliz porque ontem veio para mim uma notificação do Facebook, que nessa semana que passou, durante todos os programas da emissora aqui, tivemos quantos mil telespectadores? 11 mil. 11 mil telespectadores que assistiram os bom, programas hein? que passaram pela Nova FM aqui. Eu fico muito feliz e agradeço a audiência de vocês, sabe? Isso fortalece, né? Nós aqui do outro lado aqui do microfone da emissora. Repito, é uma emissora pequenininha, que a gente agradece aos nossos apoiadores, são poucos, mas que acreditam no nosso trabalho aqui, sabe? E fazendo com que a gente possa expandir esse trabalho cada vez mais. Fica aqui meu agradecimento em especial aos pais, às mães que assistem e que acreditam no trabalho que está sendo feito pelo Dr. Alexandre, que eu conheço ele não é de hoje, que a causa dele é a causa de vocês, não porque ele é advogado, é porque ele tem um ser humano e no coração dele tem um autismo. E a gente fica emocionado quando fala disso. Eu não tenho filho autista, mas toda vez que uma mãe está aqui, a gente se identifica com essa mãe. Sabe por quê? Porque a gente vê o sofrimento de um ser humano e eu seria, sabe, hipócrita demais, por menor que seja a emissora, mas ela dá essa abrangência forte na região metropolitana e no Brasil num todo, sabe, não fazer a minha parte, que é fazer com que os gestores públicos ouçam essas mães e venham fazer esse trabalho e resolver. Não sou daqueles que vai para a rede social ficar metendo pau, isso, aquilo, coisa e tal. Não gosto disso. Sabe, cada um tem o direito de fazer o que quer, isso, aquilo, coisa e tal. Eu prefiro usar do meu profissionalismo, assim como eu peço para ele que use do profissional dele, que nas nossas horas aqui a gente possa ajudar o próximo. E assim peço que você faça. Você do outro lado do rádio, da internet, independente da sua profissão, se você tenha ou não um filho autista, abrace essa causa junto conosco. Venha nos dar uma força. Abílio, de que forma que eu posso fazer? Entre em contato conosco aqui na emissora, aqui, sabe, será bem-vindo. Porque quanto mais a gente ajudar o próximo, você pode ter certeza, nós estamos ajudando a nós mesmos. Se tiver uma mãe, um pai que quer participar, compartilhar a dor, a experiência, também os sucessos, né? Nessa trajetória de cuidar, de criar uma criança autista, de ser pai, ser mãe de uma criança autista, o programa está aberto, né?
Tem uma frase italiana que diz o seguinte, né? Que Deus é maravilhoso e justo. Sabe por que ele é maravilhoso? Porque ele permite que você planta o que você quiser. E ele é justo porque você vai colher o que você plantou. Claro. Exatamente o que você plantou. Exatamente. Né? Forte abraço a todos, ótima quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Voltamos na próxima quinta-feira. Você vai estar por aqui na próxima quinta-feira? Eu não posso, Billy, Vai porque ter audiência? eu tenho audiência marcada. Tá. Mas como diz o eterno Jô Soares, beijo do gordo. Tô gordo. Abraço. Todos os ritmos. Nova FM.